Bem, eu recebo hoje com muita alegria aqui nos estúdios o advogado Wilson Neri. Ele representa o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E a gente convidou o senhor para vir aqui exatamente em função das sugestões, que o MCCE fez ao Ministério Público Federal, que é o Ministério Público que atua na eleição de 2014, para fazer algumas impugnações. E a gente gostaria de conversar sobre cada uma dessas impugnações, já perguntando, inclusive, sobre as avaliações das pessoas que tiveram seus nomes citados. Por exemplo, o senador Jaime Campos. Por que é que vocês pediram e insistem com a tese de que o Jaime Campos tem ficha suja, que foi sim julgado por colegiado e que, portanto, não pode ser candidato? Boa tarde, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Antero. Boa tarde, telespectadores. A gente, em princípio, Antero, desde há muito tempo nós estamos tentando fazer valer alguns dispositivos do Código Eleitoral em que dá a qualquer cidadão a legitimidade processual para que possa pedir a impugnação. Todavia, e aí a gente teria que fazer uma construção jurisprudencial, ou seja, começar a fazer propostas e os juízes começarem a acolher. E em razão de que isso demora muito, inclusive essa é uma das propostas que a gente sugere numa eventual reforma política, que qualquer do cidadão possa levar notícia para o juiz, mas como ainda a legitimidade é para fazer a impugnação, é de partido político, candidato, coligação ou Ministério Público, é que a gente resolveu fazer esse ajuntamento de informações que a gente vem colhendo ao longo do tempo e fizemos essas proposições. Na verdade, a escolha ela não foi aleatória e não foi também direcionada. A gente quer verificar, e a gente quer dizer para a sociedade, inclusive, Antero, primeiro que a gente encontrou situações objetivas dos 4 impugnáveis, digamos. Mas, mais do que isso, há aquela situação da pessoa que tem um processo, que tem um inquérito, que teve um julgamento, mas não tem uma conduta das mais indicadas na gestão pública. E o problema também é que a lei eleitoral ela fala que o sujeito vai pedir o registro de candidato e ele tem que apresentar uma certidão criminal. Todavia, a lei da ficha limpa reclama novas certidões, inclusive as certidões cíveis. E em razão disso, procurando a vida pretérita e algumas situações jurídicas, no caso que enquadrasse numa inelegibilidade, que a gente propôs esses 4 nomes. Pois é, nós vamos aí inicialmente ao Jaime Campos. Jaime Campos foi governador de estado e foi prefeito de Várzea Grande por diversas vezes. Em razão disso, dos seus atos administrativos, vários foram questionados. Algumas condenações de primeiro grau, são várias condenações, algumas mantidas no Tribunal de Justiça em grau de apelação e outras, e uma em particular é que levou até o Supremo. E é essa que levou até o Supremo, cuja decisão transitou em julgado agora no mês de abril de 2014, e inclusive o relator desse agravo de instrumento foi o ministro Barroso. Essa é que prolonga a situação de inelegibilidade do candidato Jaime Campos. Por quê? Ele teve uma... Tá, mas a condenação aqui no TJ é por improbidade? Era o ato de improbidade, era uma situação de improbidade. E há toda aquela divergência em relação de que na condenação de improbidade que tem que ter alguns requisitos, alguns pressupostos, e a gente entende que não, porque você tem que conjugar a vontade da lei da ficha limpa, a vontade da própria lei 84/29, que é a lei de improbidade, e o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que fala em moralidade para atuação na vida pública. Pois é, mas a lei da ficha limpa ela é específica. O cidadão só pode deixar de concorrer se ele sofrer condenação por improbidade, desde que tenha dolo. Imagina até que toda condenação de improbidade tem dolo. Mas que fique comprovado o enriquecimento ilícito. E tem uma outra exigência que não estou... O dano ao erário. E que tenha causado dano ao erário. Se isso não está comprovado, não é facultativo, não. Se isso não estiver comprovado, o cidadão pode sim ter o seu registro. Veja bem, essa questão da improbidade por dolo, ela foi mais discutida, Antero, na lei da ficha limpa e na lei 64, quando se tratava aqui da condenação por Tribunal de Contas. Por quê? Você tem um Tribunal de Contas que não tem a tradição jurídica
Ele não é um tribunal judicial. Não estão ali presentes todos os pressupostos de um processo regular. O Tribunal de Contas dá parecer apenas, né? Exatamente. Então ele não julga contas, ele não interroga a pessoa, não produz uma prova, uma contraprova mais contundente, inclusive para entrar na questão do dolo. Porque dolo é vontade, é elemento volitivo. Quem vai saber se a pessoa teve vontade ou não de praticar determinado ato? Então, essa questão da improbidade dolosa, ela inclusive vem sendo discutida no âmbito do STJ, toda a condenação por improbidade que não tenha essa questão do dolo, desde que venha lá a partir de um relatório do Tribunal de Contas, realmente o STJ tem afastado e essa questão deve chegar ao Supremo, por quê? Quem levantou essa bola no STJ foi o ministro Fux, na época ministro do STJ. Então nós temos, por exemplo, aquela questão do cidadão que é prefeito e não faz um concurso público. É evidente que ele violou um princípio. É evidente que, pela lógica, isso é improbidade. Mas é evidente que havia uma situação de urgência, etc. e tal. Mas isso é marginal a esse debate aqui. O que nós entendemos é que você tem lá na linha L da Lei da Ficha Limpa, do artigo 1º da 64/90, que estão inelegíveis aqueles que têm uma condenação transitada em julgado, isso é pacífico, já há muito tempo se pratica, ou, e aí vem o conectivo ou, e aí você tem que fazer uma interpretação gramatical, ou que tenha sido condenado por órgão colegiado por ato de improbidade, causando dano ao erário e enriquecimento sem causa. Agora, veja bem, Antero, toda violação, toda improbidade, ela viola a administração pública. Ela causa um dano. Por que ela causa um dano? Veja bem, você não deu um dano material, por exemplo, não houve um desvio de recurso, mas você violou a moral que a administração tem na sociedade. Então é aquele chamado dano extrapatrimonial. Então toda improbidade ela gera dano sim. E a lei, ela é clara nesse aspecto, salvo engano no artigo 5º da Lei de Improbidade Administrativa, que fala que ela pode ser dolosa. Mas não significa que gera o enriquecimento sem causa, né? Mas todo o enriquecimento, se você viola, se você subtrai qualquer recurso da administração, né, vai para alguém. E esse enriquecimento sem causa não é necessário que seja do agente, pode ser de um terceiro qualquer que seja beneficiado. Então, mas veja bem, vamos voltar ao caso concreto. Houve caso de propaganda, promoção pessoal, houve o caso daquelas concessões das pensões de mercê e houve aí a questão do candidato Jaime, uma condenação também em razão do Hospital Central de Cuiabá. A gente precisa ficar bem claro. Ele foi nessa questão do Hospital Central de Cuiabá, o senador, inclusive, veio a público através da assessoria dele e disse que foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. E foi absolvido por quê? Por prescrição. O Supremo nem entrou no mérito da questão e absolveu o senador Jaime Campos. Me desculpe, mas improbidade não prescreve. Isso é regra elementar. Improbidade... Mesmo se o Supremo decidir? Não, dano ao erário. Veja, então tá, então vamos colocar essa condicionante do Supremo. O Supremo já apreciou por 3 vezes a Lei da Ficha Limpa, em 2 ADCs e uma ADIM. E ele analisou de trás para frente os artigos, incisos e as linhas da Lei da Lei da Ficha Limpa. E falou que é constitucional. Eu não entendo agora essa vontade de, depois passados 3 julgamentos do Supremo, em ações de controle concentrado, se discutir se há necessidade de alguns pressupostos para aplicar a lei. Não, mas a lei continua constitucional. Ele só absolveu, no caso da acusação, o senador Jaime Campos. Mas veja bem, Antero, salvo engano, nesse caso em particular do Hospital Central, ele foi condenado a restituir horário, ele mais várias pessoas, em relação ao Hospital Central de Cuiabá. Está lá na Justiça Federal, a gente até divulgou o número do processo, está tramitando e ele recorreu. Só que há um problema. Salvo engano, e aí quem tem que dizer isso é o Ministério Público Federal, que é o dominus litis, o dono da ação. Nessa ação do Hospital Central de Cuiabá foram vários réus, inclusive há uma imposição de condenação ao Estado de Mato Grosso para concluir a obra do hospital. E isso está em fase de execução, logo não prescreveu. Então, em relação ao hospital, me desculpa, me perdoe, mas a improbidade, aquela que causa dano ao erário, o dano ao erário é imprescritível. Tá. Agora, com relação aos outros 3 nomes que vocês citaram, que foi a deputada Teté Bezerra, que é candidata a vice na chapa do Lúdio Cabral, o Fábio Garcia, quem que é o outro? São só esses 3? Riva. E o deputado José Riva. Veja bem. Com relação a esses 3 nomes. A candidata Teté, ela tem o seguinte, também foi foi secretária de Estado, no período em que seu marido era gestor, e teve algumas ações, inclusive uma delas ela foi condenada. Nessa condenação, foram 3 ou 4 pessoas condenadas. E ela, como era restituição ao erário de uma quantia muito pequena, ela acabou não propondo recurso.
E os demais recorreram, logo não transitou em julgado. Ela resolveu, inclusive, quitar aquela quantia. Esse processo, a quantia é insignificante, imagino, R$ 4.700, né, em relação aos escândalos que a gente vê por aí. Mas em relação a essa condenação, como os demais recorreram, não transitou em julgado, logo, portanto, essa condenação ela gera efeitos. Sim, mas provavelmente ela deixa de ser parte para frente, já que ela cumpriu o pagamento da multa. Veja, mas foi condenada e como não transitou em julgado, mas veja bem, aí que está, salvo engano, nós juntamos alguns documentos e um deles prova que esses R$ 4.000 e alguma coisa está em grau de execução. Logo, também contra ela, nessa condenação não há trânsito em julgado. E há também um acórdão do TJ em uma outra condenação que também está em grau de recurso. Tá. Com relação ao Fábio Garcia. O candidato Fábio Garcia é dirigente de algumas empresas e procurador de outras, inclusive duas delas que têm aí vínculo com, foram criadas lá nas Ilhas Caimã. Ilhas Caimã, aqueles paraísos fiscais onde empresas existem apenas de fachada, até porque é uma ilha muito pequena, não se recomenda, o governo local só cria aquele escritório virtual de fato. E essas empresas, essas duas, mais a Pantanal Energia e mais outras sociedades anônimas nas quais ele dirige, elas fazem negócio com o Estado. E aí a lei de inelegibilidade ela é clara nesse aspecto. A pessoa que é dirigente de uma empresa, de uma sociedade anônima, e mantém negócio com o Estado, ela tem um prazo aí para que ela possa fazer o seu afastamento. Então, como ele não juntou essa prova de afastamento no pedido de registro, imagino que esteja atingido pela inelegibilidade. Mas ele argumentou, já mandou uma nota aí para a imprensa, dizendo que já havia se desincompatibilizado, ele disse que etc. se afastou em 2012. Agora nós juntamos, no pedido de impugnação, diversas publicações de minutas, inclusive contratos e etc. E pode ser que numa dessas tenha sido publicado fora desse prazo e, evidentemente, é igual aquela história da revista Veja, né? Foi publicada a reportagem do Fábio como secretário num período que já não era mais secretário. Então, a toda evidência, se ele tiver documentalmente evidenciado que é elegível, o juízo vai entender desse modo. Em relação ao deputado Riva. Deputado Riva. Por que o Riva está dizendo que pode ser candidato? Veja bem, e é esse argumento que eu acabei de falar. Você defendeu aqui uma decisão do Supremo e eu não vou questionar. Não, eu não defendi, eu informei só. Mas você tem que defender, porque a sociedade brasileira tem que defender. Até porque, questionando, o telespectador vai entender melhor. Lógico, veja bem, o Supremo diz a última coisa em termos de Constituição. No caso da lei da ficha limpa, inclusive, na época, ficou uma briga violenta, porque estava 5-5, não tinha aquele 11º primeiro-ministro para poder fazer o desempate. Isso, em relação à lei da ficha limpa, ser aplicada lá naquela eleição de 2010. Há tanto que naquela eleição não teve validade. Valeu para 2012 e agora, pela primeira vez, será uma lei testada, aprovada e já passada pelo Supremo. Então, veja bem, houve duas ADCs, ação de descumprimento de preceito fundamental, propostas em relação à lei da ficha limpa. E houve uma ADIM. Essa ADIM, inclusive, era de uma entidade que dizia que a lei da ficha limpa era inconstitucional porque ela dizia que era inelegível aquele profissional liberal que foi expulso da sua organização. Um advogado expulso da OAB, um médico expulso do CRM, hoje, pela lei, é inelegível. E, aliás, eu quero dizer para você, Antero, essa foi uma grande inspiração de Mato Grosso, a redação da lei, porque na época alguns magistrados estavam sendo julgados em Mato Grosso, bem nessa época em que a gente discutia a temática da lei da ficha limpa. Isso acabou sendo incorporado. Veja só. Então, as duas ADCs, a ação de controle e a ação de inconstitucionalidade contra a lei da ficha limpa, foram julgadas todas pelo Supremo. Então, ele já avaliou toda a extensão da lei da ficha limpa e disse que ela é plenamente aplicável. Naquela época, em 10, falou, nessa eleição, não. Mas em 2012, sim. E aí, em 2012, vários aspectos da lei passaram a ser questionados, tanto no âmbito dos regionais eleitorais quanto no próprio TSE. E aí, agora vem aquela tese de que o sujeito, para ser inelegível, tem que ser condenado por um órgão colegiado, por improbidade administrativa, improbidade dolosa e que tenha causado dano ao erário ou enriquecimento sem causa. Veja, eu tenho aqui a lei de improbidade, a lei 8429 de 92. A lei fala que são atos de a improbidade, ela se divide em 3 atos, em 3 situações, em 3 condutas, digamos. Violação de princípio, aquele gestor que não publica contrato, que não faz concurso público, esse viola um princípio da administração pública, a improbidade. Aquele que causa dano ao erário, ou seja, acabou dando prejuízo para o erário, não importa a destinação, até uma má gestão pode ser ímproba, né? Não foi
dolo, mas um mau contrato, uma má renegociação de dívida, por exemplo. E aquela que é o enriquecimento sem causa, ou seja, alguém se apropria de um bem da administração. Agora, veja bem, você tendo a improbidade, não há necessidade que o juiz, ao julgar o caso, desce e avalie todas as situações. Agora, o deputado Riva, em 4 condenações, ele tem essa situação, ele está com os bens indisponíveis. E aí, se o bem dele está indisponível, é porque o julgador falou, peraí, houve dano ao erário, eu preciso restituir. Né? Então, ele está com os bens disponíveis, ele está com parte dos direitos políticos suspensos, porque está afastado da gestão administrativa da Assembleia. Nesse caso, nem se duvida que é ato doloso, porque o que é o ato doloso? É aquele que a pessoa tem consciência do que faz, não é o que ele fez dormindo, né? Não é o que a pessoa fez quando estava embriagado, por exemplo. Então, quer dizer, só nessas situações em que o sujeito toma um remédio, por exemplo, e atropela alguém porque ficou zonzo no trânsito. Aí, evidentemente, que é um ato culposo. Não é nesse caso. Então, nós não estamos entendendo que a todos aqueles que estão articulando esse argumento contra a lei da ficha limpa, e o deputado Riva é o mais vistoso aqui em Mato Grosso nesse sentido, estejam corretos. Tanto que nós juntamos as 4 condenações em grau de recurso no Tribunal de Justiça. Tem 4 ou 2? 4 nós juntamos, são 4 condenações. 4 que já passaram pelo colegiado. O problema é que, como estão pendentes embargos declaratórios, exceção de suspeição, evidentemente que talvez alguém não queira considerar na totalidade. São 4 condenações na área civil. E também nós juntamos no processo um acórdão em que o Tribunal de Justiça recebeu 9 ações penais, aquelas que dão cadeia, e nessas ações penais são 32 condutas de peculato, algumas de quadrilha e outras de lavagem de dinheiro. Isso quem diz é o TJ que recebeu essas ações e está instruindo, inclusive ouvindo testemunhas. Doutor Wilson, muito obrigado pela entrevista e ao longo da campanha eleitoral a gente vai recorrer sempre ao IBCCE, porque também o objetivo da TV Pantanal é que a gente tenha eleições limpas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês.